Oi, gente, tudo bom? Então, vamos lá ao nosso primeiro podcast, o nosso podcast Inspiração para hoje. Vou falar um pouquinho do nosso podcast. Bom, primeiro quero me apresentar, meu nome é Francisca Serrati e eu vou falar um pouquinho do nosso podcast que foi idealizado alguns meses já, né? Quem idealizou esse podcast foi o J. Alves, né? E de cara eu já abracei e achei topíssimo, porque a ideia principal do nosso podcast, como o nome já diz, que é Inspirações para Hoje, é trazer pessoas que possam assim influenciar outras pessoas, né? Que possam trazer histórias incríveis, histórias de superação, histórias de vitória, que é mais ou menos essa a ideia do nosso podcast. E como eu gosto muito de desafio, abracei essa ideia e cá estou eu, né? E hoje eu quero trazer a nossa primeira convidada. Como vocês vão saber pelo sobrenome, é minha irmã. Mas eu quis que ela fosse a nossa primeira convidada, não só pelo fato dela ser minha irmã, mas vocês vão perceber no decorrer do programa o porquê que eu quis trazer ela no nosso primeiro programa. Porque ela tem uma história incrível de inspiração, de superação, de vitórias, de fé. E por isso que eu quis trazer ela hoje, né? A nossa primeira entrevistada no nosso podcast hoje é a França Serrati. Seja bem-vinda no nosso primeiro podcast. Estou muito feliz por você ter aceitado esse convite. Eu sei que para você não é fácil, porque você é uma menina tímida. Extremamente. Apesar de que as pessoas talvez não conheçam esse teu lado, essa timidez, né? Porque talvez as pessoas vão se surpreender. A França é tímida? Mas a França é tímida, gente. Ela fala muito, ela gosta muito de falar. Mas ela é uma pessoa tímida. Sou muito tímida Tá mesmo. tímida? Tô muito, Tá tô com, tá nervosa. nervosa? Tô. Fique calma que vai estar tudo certo. Nós vamos apenas conversar, é uma conversa, né? O nosso podcast é uma conversa. Vamos tornar ele leve, o mais leve possível para nós duas, principalmente para você que é a convidada. Tá certo. Seja bem-vinda, viu? E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, me sinto muito privilegiada de estar inaugurando esse podcast com esse nome assim tão forte, né? Inspiração. Inspirar outras pessoas assim é algo muito forte, muito poderoso. E para mim é um privilégio. Eu creio que esse podcast tem tudo para ser um sucesso e para realmente influenciar positivamente outras pessoas. Talvez alguém que esteja aí pensando em que fazer, como Superar, né, cada. superar, começar esse ano, talvez esteja com dificuldade em alguma situação. E encontre aqui, nesses dias, nesses programas, uma inspiração, É um isso, norte. é isso. É esse o nosso objetivo. Que bom. Então tá, vamos lá, né? Me conte um pouco sobre você, sobre, né, a sua história, me conte sua origem, de onde que você veio, os teus pais. Me conte, começando pelo teu nome completo, Para quê? para que as pessoas te conheçam mais. Meu nome é Francileide Faustina Serrati Rodrigues. Minha mãe é a Dona Benedita Faustino Serrati. Sou filha do Pedro Serrati. Lendário Pedro Serrati. Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou filha da velhice. O meu pai me teve, ele tinha 69 anos e a minha mãe tinha 39 anos já. Eu sempre fui muito precoce, eu me casei muito cedo com o Marcelo Alves, que era meu professor de matemática. Fui mãe muito cedo, tenho um filho de 25 anos
que já é formado, já tem a vida dele, não mora mais conosco. Ele mora onde, o Renan? Ele mora em Rio Branco, no Acre. Ele já tem uma profissão, não é isso? Ele já Isso, ele é médico formado em veterinário, ele é médico veterinário, trabalha no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal de Rio Branco, no Acre. E eu tenho uma filhinha linda, a Beatriz, de 10 anos. Essa sim mora conosco e é uma bênção. Que bom, linda família, né? Obrigada. E assim, me conte sobre com quantos anos você nasceu. Você falou com que você casou, na verdade, né? Você falou que casou nova. Com quantos anos você casou? Eu casei com 16 anos. Ai, que bom. E você está casada com o mesmo homem até agora? Nossa, que homem sortudo, né? O Marcelo, né? Dessa mulher incrível do lado dele, né? E a tua fé? O que faz diferença? Você é evangélica, né? Sim, É isso, sim, né? Você é sou evangélica. Em que momento da tua vida que você encontrou Jesus? Olha, eu encontrei Jesus num momento da minha vida que muito difícil, né? Foi assim que eu me casei. Eu acho que eu tinha 2 anos de casada. E foi um momento de transição, né? Que quando eu me casei, eu sou caçula de 18 irmãos. O meu pai teve 18 filhos, eu sou a mais nova. E como eu sou filha da velhice, eu fui tratada sempre como neta. Foi filha, né? Foi neta. Então, a minha mãe fazia as comidas que eu queria, eu escolhi o que comer e tudo. Foi a paparicada. Foi a paparicada. Não, não. Como eu era canhota, e a minha mãe me tratava como se eu fosse deficiente físico, como eu fazia as coisas ao contrário e tudo. Se eu ia descascar uma laranja, ela, não, pelo amor de Deus, vai cortar a mão. Então, não me deixava descascar a laranja, não me deixava mexer uma panela. Então, eu não fazia nada, eu era a protegida. E me casei. Me casei sem saber fazer absolutamente nada. E quando eu me casei, veio o peso, a responsabilidade de ser casada, de ter, né, já um lar para cuidar, já com um filho pequeno. E me deparei nessa situação de transição da filhinha do papai e da mamãe para ser dona de casa, mãe de família, responsável por tudo e passando por uma situação muito difícil, muito, muito difícil. E até de depressão, de agonia e tudo. Foi quando uma família nos apresentou Jesus, o pastor Carlinhos Palheta, na época, através da minha irmã, Deli, que mora em Porto Velho. Vieram para cá, fizeram uma célula na casa da minha mãe e eu entendi que eu precisava daquilo, que eu precisava conhecer mais profundamente sobre aquela paz e alegria que eles pregavam, que eles falavam, que eu poderia encontrar em Jesus. E foi aí que eu aceitei e mergulhei em conhecimento e até hoje procuro conhecer mais. Isso fez uma diferença na tua vida, essa questão de você ter encontrado Jesus, ter ido para esse caminho? Tremendamente, tremendamente. Por tudo que eu passei, se eu não tivesse com a companhia de Jesus, tendo a paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento, eu não sei se eu suportaria as batalhas que a vida me propôs. Com certeza eu não sei se eu suportaria. E são batalhas, viu, gente? São batalhas e vocês vão ver mais para frente do que eu estou falando e o porquê que eu trouxe essa mulher incrível para o nosso primeiro podcast, tá? Então vamos lá. Vamos falar agora da tua profissão, né? Policial militar. Sim. Em que momento que deu esse taque na tua cabeça assim de ser polícia militar?
Você sempre gostou? Você sempre quis? Você sempre sonhou, idealizou? Como é que é? Como é que foi? Me conte da tua profissão. Então, como eu casei muito nova, é, o meu esposo e eu conversávamos, e aí, o que que nós vamos fazer? Inicialmente eu queria ser psicóloga, né? Mas aqui em Guajará nós não tínhamos essa faculdade, eu casada com filho, não teria como ir para fora e nem financeiramente poderia ir. E aí o meu esposo falou assim: ah, faz para dar aula para professor. Eu falei: eu não tenho dom. Não, eu não tenho dom para isso, não, por favor. Se tem uma coisa que eu não tenho dom, é sala de aula. Gosto muito de criança, amo criança, acho coisa mais linda, mas eu não consigo dominar uma sala de aula. Não, isso não. E ficamos ali tentando ver o que poderia ser, isso antes de eu concluir o médio. E por um período eu me aproximei um pouco mais do meu cunhado, que era policial militar, Marcos Alves. E ele falava tão apaixonadamente dessa profissão de policial militar. Gente, ele falava que e ele trabalhava num destacamento. Então ele dizia que ele fazia isso, que ele ajudava, que ele recuperava, que ele ajudava parturientes, e era um dos sonhos que eu tinha, era fazer um parto. Graças a Deus nunca fiz. Mas era um dos sonhos porque ele disse, ele contou uma vez tão emocionado que ele ajudou num parto. Eu falava, uau! E ele falava aquilo com tanta paixão no olhar, sabe? E como ele podia ajudar, e onde ele chegava onde ninguém mais chegava, e chegava nos momentos piores, e ele era o único que podia ajudar aquela pessoa. E eu falava, é isso que eu quero ser. Então você se apaixonou pela polícia militar através das histórias que o teu cunhado contava Pela pra ti. paixão do meu cunhado, pela profissão dele. Eu falei, é isso que eu quero ser. Eu fiz em 2002, juntamente com meu esposo, não consegui, nem eu, nem ele. E depois fiz o de 2005. Aí você conseguiu, foi de 2005. Isso, foi 2005. Você estava com quantos anos na época que você se ingressou? Em 2005, eu fiz o concurso em 2005, mas eu fiz o curso em 2007. Eu estava com 26 anos. Não precisa fazer a conta de quantos anos eu tenho. Que legal. E aí você fez o concurso, passou, aí você foi fazer o curso preparatório. Exatamente. Que foi em Porto Velho. Em Porto Velho. 6 meses em Porto Velho. E você teve que ficar longe do esposo, do filho na época, né? Que você tinha só um filho na época. Exatamente. Vamos voltar lá para os filhos. Um detalhe, gente, que eu lembrei. Eu acho também incrível. O teu filho tem quantos anos? 25. 25. E a tua filha tem? 10. Foram 15 anos de diferença de um para o outro. 15 anos de diferença de um para o outro. O Renan é quase um pai para a Bia. Eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos únicos. Por quê? Porque eles foram criados sós. O Renan viveu 15 anos. Obrigada. Viveu 15 anos só, né? E ele queria muito, muito, muito uma irmã. E o meu esposo também queria muito um outro filho, né? Uhum. E tudo. Sim. E o Renan já estava com quantos anos nessa época que vocês começaram a idealizar um outro filho, né? Ele já estava com quantos anos, o Renan, na época? Olha, nós planejamos ter o segundo filho quando o Renan fizesse 10 anos. Ah, então foi planejamento. Isso. Sim. E realmente nós oramos em cima disso e eu consegui engravidar quando o Renan tinha essa idade. 10 anos. Mas, infelizmente, eu não consegui sustentar a gravidez e quando eu estava com uns 3 meses de gravidez, eu sofri um aborto espontâneo.
E os dois queriam muito, 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 muito. Te cobrava demais. Isso. E a minha irmã em Porto Velho engravidou, a minha outra irmã também engravidou. E o Renan falou assim: mãe, eu só vou em Porto Velho agora quando a senhora fica grávida. Porque todo mundo engravida menos a senhora. A cobrança era grande. Era. E teve uma vez uma vizinha teve um neném. E eu flagrei os dois, o Marcelo e o Renan na ponta da calçada lá na frente, ouvindo o chorinho do neném. E eu fui lá, eu falei, o que vocês estão fazendo? Olha, mãe, o chorinho do neném. Então, eles queriam muito, muito, muito. Mas ele foi criado só até os 15 anos, né? No aniversário de 15 anos dele, a Bia estava com 1 mês. E foi o presentinho dele, exatamente. Mas quando a Bia estava com 1 ano e pouco, que o Renan tinha 16 anos e alguns meses, ele teve que ir para a faculdade. Então, a partir de então, a Bia também foi criada só. Aí ele foi para a faculdade, depois saiu para trabalhar. E daí criou sua asa e voou. Isso, não voltou mais, ficou conosco algum tempo, alguns meses, mas aí não voltou mais. Ou seja, eu tenho 2 filhos únicos, criados sós. E hoje o Renan é um rapaz super responsável, super profissional, que é um orgulho da família. Mas eu tenho que esquecer que a França é minha irmã, né, gente? Eu tenho que focar aqui no podcast, né? Sem rasgação de seda, né? Vamos continuar lá na profissão onde a gente parou. Daí você precisou ir para academia, que foi em Porto Velho. Sim. E você precisou ficar ausente, né? Durante 6 meses. 6 meses. E daí você conseguiu passar pela academia, né? E você voltou. E você voltou para Guajará nesse primeiro instante. Você foi lotada em Nova Mamoré. Infelizmente não teve vaga para Guajará. E eu fui lotada em Nova Mamoré. Passei 3 anos em Nova Mamoré, trabalhando lá. Você ia e voltava todo dia no seu plantão? Todos os dias que eu estava de serviço, eu ia e voltava. Mas assim, inicialmente eu chorei muito, não queria ir trabalhar em Nova Mamoré, mas eu creio que em tudo Deus tem plano, sabe? E hoje eu agradeço muito por eu ter passado esse período em Nova Mamoré, porque lá tem assim profissionais incríveis que me ensinaram muito, muito, muito. E a experiência que eu adquiri lá, o conhecimento que eu adquiri lá em Nova Mamoré foi fantástico, fantástico. E foi muito bom o período que eu tive lá mesmo. Para crescimento profissional foram momentos incríveis. Que bom essa experiência, né? E daí, depois desse tempo que você ficou em Nova Mamoré, você conseguiu vir para Guajará? Sim. 3 anos depois eu vim para Guajará Mirim, para a sede do 6º Batalhão. E eu vou deixa eu perguntar, nesse tempo que você ficou na Polícia Militar, até o ponto que a gente vai chegar lá, durante quanto tempo? Até o seu afastamento. Foi quanto tempo nesse período? Eu fiquei até 2018, 11 anos, né? 11 anos. E aí, nesse tempo que você ficou na profissão, qual foi o setor que você mais gostou, mais se identificou? RP. RP. Rádio Patrulha. Trabalhar na Rádio Patrulha, embora seja talvez o local mais perigoso, mais arriscado, olhando, analisando assim, racionalmente, mas é o local que eu mais me identificava, porque foi o local que eu me apaixonei, é o serviço de polícia, né? É o local onde você pode ajudar, onde você vai, que ninguém mais quer ir, é onde você chega num momento de mais desespero, onde uma pessoa perdeu o seu bem, onde alguém está sendo violentado, você chega para proteger, onde uma criança está vulnerável, você chega para acolher. Então, não tem
benefício, não tem valor, não tem nada que pague esse momento. Para mim, é RP. Conhecendo você do jeito que eu te conheço, né, gente? Não precisamos passar aqui. Com certeza ela se identificou porque ela gosta disso, né? Essa questão de ajudar o próximo. Quem conhece a Franci sabe muito bem do que eu estou falando, né? Daí você precisou se afastar por uma questão de saúde, né? Depois desse período, você precisou se afastar por uma questão de saúde. E aí agora você vai me contar o porquê que você se afastou. O que aconteceu? Em 2018, você se afastou? Sim. Em 2018, o que aconteceu para você precisar se afastar da profissão que você tanto ama? Tanto ama que eu falo porque ela ama, gente. Não é porque ela está afastada que ela não ama. Ela ama. Se ela pudesse, ela andava fardada ainda até hoje, tá? É verdade. O pessoal do batalhão sabe, de vez em quando eu ainda vou lá dar uma perreada neles. Na verdade, o pessoal do batalhão... Gente, vou falar, porque eu vivo essa história, então vou falar. O pessoal chama ela para as confraternizações. O pessoal chama ela para comemorar o mês rosa, para tirar foto, como se ela fizesse parte. Mas eu acho que... Na verdade, dá uma forçadinha na barra, né? Na verdade, eu acho que as pessoas lá dentro do batalhão sabem tanto do amor dela pela profissão que ela acaba que continua ainda fazendo parte de tudo, né? Eu acho que os amigos dela lá de dentro sabem dessa paixão toda e sempre falam, não, tem a Franci, vamos chamar a Franci porque ela vai gostar. É Serrat lá no batalhão. Isso, é Serrat. Detalhe, né, gente? Então, aí 2018... Em 2018, eu estava trabalhando no expediente. Apesar de eu amar muito a RP, eu tive que ir para o expediente por questão de demanda, né, de necessidade de serviço lá dentro. E estava assim um período bem difícil, de bastante trabalho, bem estressante, porque você que trabalha num setor e precisa trabalhar em outro, é complicado. Quem já trabalha no setor e é acostumado nesse setor, normal. Mas para mim foi muito estressante porque não era o local que me dava prazer. A RP, o serviço externo de patrulhamento de rua, é estressante, é perigoso, tem um estresse em si, tem, mas quando você gosta, acaba te dando prazer. E embora eu soubesse do serviço ali, dominasse o serviço lá dentro e tudo, mas para mim era estressante porque não era tão prazeroso quanto o serviço de rua. E acabou que esse estresse me levou a sofrer um AVC hemorrágico. Eu tinha uma deformidade cerebral e essa deformidade cerebral não permitia que eu tivesse um estresse elevado. E como eu estava tendo esse estresse muito elevado, eu acabei sofrendo esse AVC. Tive que ir às pressas para Porto Velho, capital aqui do estado, no pronto-acordes, fiz uma cirurgia. Uma cirurgia na cabeça, né? Isso. Tiveram que abrir a cabeça para tirar, como teve um inchaço, tiraram a parte que danificou, o tecido danificado, o tecido deformado, tiraram o sangue, limparam onde pôde limpar e reconstruíram o crânio novamente. E na época você tinha quantos anos? Foi jovem, você muito jovem, né? Eu tinha 30, eu ainda não tinha completado 37 anos. Foi 36, isso, eu tinha, foi em junho, eu ainda tinha 36 anos. 36, jovem, muito jovem. 36 anos. E aí você precisou fazer a cirurgia e veio após cirurgia. Foi uma cirurgia muito delicada, é isso? Sim.
Uma Sim. cirurgia muito delicada que você Eu fez. fiquei, eu acho que 21 dias no hospital, sendo 9 deles na UTI. Me lembro que eu tive que. Eu reaprendi, tive que reaprender tudo de novo, né? Graças a Deus, a minha família muito unida, me deu muita força, ajudou no que foi preciso. Meu esposo esteve comigo lá, me dava banho, me levava para o banheiro, me ajudou, me vestia, me trocava. Então, você ficou algum tempo dependente de outras pessoas. Sim. Até você se reabilitar. Você fez fisioterapia? Sim, sempre. Sempre, desde que souberam do diagnóstico, eu fiz fisioterapia. Embora eu não me lembre, mas desde a UTI eu fazia fisioterapia. Terapia respiratória para eu não atrofiar, não perder movimento. Fisioterapia para andar? Sim. Para voltar a andar? Embora eu não tenha perdido a habilidade de andar, eu não tinha equilíbrio para andar, não tinha equilíbrio para ficar em pé e me locomover. E o pós-operatório foi basicamente um reaprendizado, digamos assim, né? Eu tive que reaprender tudo. Tive que reaprender a Mas você fazer teve tudo. uma rede de apoio bacana, que foi Tive sua sim, família, minha teu esposo. família, o meu esposo que teve que ficar com 2 crianças, né? Teve que ficar com a minha filha, que na época tinha 5 anos, então ele chegava do trabalho, porque como ele ficou praticamente um mês fora, ele teve que voltar. E quando ele chegava do trabalho, ele tinha que dar banho e dar comer para neném, depois dar banho e comer para mim. E eu não podia ficar só, então tinha a menina, que é a minha secretária, que ficava comigo enquanto ele estava no trabalho. E depois ele passava o resto do dia comigo, você também, que vinha me cuidar. Pouquinho. E assim, foi um período bastante difícil, eu tive que ter muita força, né, para E você acha que nesse período de reabilitação, de reaprendizado, a questão da tua fé, como é que ficou? Em algum momento você falou, Deus, por que comigo? Por que eu sou tão jovem? 37 anos só. Graças a Deus, essa não foi uma pergunta que eu me fiz. Porque, assim, muito pelo contrário. Talvez eu tivesse alguns questionamentos com relação à paternidade de Deus. Eu não sei se... Acho que você se lembra quando eu falei que eu perdi uma gestação. E eu questionava muito a Deus por que eu tinha perdido. E eu tinha alguns questionamentos ao longo da minha vida. E com o AVC que eu tive, eu pude ver o cuidado de Deus ao longo da minha vida, sabe? Então, eu não questionei o porquê comigo, pelo contrário, eu pude ver e agradecer a Deus o cuidado que Ele teve comigo durante toda a minha vida, porque essa deformidade, o médico disse que provavelmente nasceu comigo, né? E tinha algumas coisas que eu, se eu fizesse ou se acontecesse, eu teria o AVC. Né? Então, se eu tomasse anticoncepcional, eu poderia ter AVC. E você eu nunca tomei anticoncepcional. É porque você não quis? Quando eu ia começar a tomar anticoncepcional, teve uma onda de mulheres que engravidaram tomando anticoncepcional, porque teve a onda do anticoncepcional com farinha. Aí eu falei, não quero engravidar. Misericórdia, eu não quero engravidar. E eu creio que já foi mão de Deus para que eu não tomasse um anticoncepcional. Minha pressão não podia alterar de jeito nenhum. E isso sem você saber. Isso sem eu saber. E Deus me levou muito a ter uma vida voltada à atividade física. A atividade física faz a tua pressão ser controlada.
Então, eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre gostei de atividade física. Eu creio que Deus me direcionando, sabe? As minhas gravidezes foram de altíssimo risco e eu E não você sabia, não sabia. entendeu? Eu fui visitar lá o meu cartãozinho de gestante e lá eles põem, eles aferem a pressão, toda a consulta e marcam lá no cartão. Eu vi a mão de Deus segurando a minha pressão. Ela não variava nem um ponto para cima, nem um ponto para baixo. Todas as consultas, a minha pressão estava 11/7. Se isso não é cuidado de Deus, eu não sei mais o que é. Entende? Então, ao contrário de questionar o porquê, porquê comigo, eu não sentia, e hoje eu consigo raciocinar isso, medo ou pensar, meu Deus, eu não estou andando, eu não estou vendo direito porque eu perdi visão, eu não estou vendo direito, eu mal consigo falar e agora? Eu não pensava isso. Eu senti uma alegria tão grande quando eu conseguia segurar o pãozinho, tem foto minha, eu segurando o pãozinho, alegre da vida, porque eu estava conseguindo comer. Entende? Quando o fisioterapeuta tentando me fazer andar, me amarraram pela cintura, segurou um de uma mão, outro da outra, e eu fazendo força para dar passos, eu não pensava, ai meu Deus, eu não estou conseguindo dar passo, não, muito pelo contrário, eu estava ali alegre da vida, porque, uau, eu estou saindo do quarto, eu estou dando passos, entende? Então Deus foi perfeito demais. Sabe, foi cuidadoso demais e hoje, depois de tudo que aconteceu, antes eu conhecia, como Jó fala, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje, porque eu vi o cuidado dele comigo, eu conheço Deus como Pai, zeloso, cuidadoso, protetor. Ele cuidou de mim desde sempre, nos mínimos detalhes. E ele cuida de todos nós. A questão é que às vezes a gente não vê no momento que ele está cuidando. Talvez lá na frente a gente vai entender. Quando eu perdi o bebê, eu não entendia por que, Deus, por que a gente planejou, a gente quis, a gente desejou tanto, por quê? Mas talvez se eu tivesse continuado aquela gestação, muito provavelmente eu teria tido um parto normal e tido AVC ali Na mesa de parto. Até descobrirem que o que eu estava tendo era um AVC hemorrágico, eu já teria morrido. Quando eu tive a Beatriz, eu já estava um pouco mais passando dos 30. Então, o médico achou por bem não arriscar um parto normal. Né? E ele usou o quê? A idade. Vamos fazer uma cesárea, porque já está... Ali... 30 anos, viu, gente? 30 anos. Ele usou a idade. Foi não, gente. Foi a mão de Deus. Exatamente. Porque eu praticamente com 30 anos parei normal. Eu estava passando um pouco dos 30, mas ele usou como desculpa a idade, né? Mas um excelente médico, por sinal. Na época, ele deu uma assistência incrível para a gente, que foi o doutor Rico. Exatamente. Incrível. Muito cuidadoso, muito... prestativo, eu passei mal depois e chorava também. Ela chorava, o dia tem 24 horas, ela chorava basicamente 18 horas por dia, mais ou menos era isso. Mas não de dor, era de emoção. Era de emoção, gente, é por emoção. Quem conhece minha irmã sabe que ela é... Não, eu sou muito forte. Bem emotiva. Não estou falando de Fortaleza, estou falando de emoção. Emotiva. Não choro à toa. Não. Na hora do parto, a enfermeira veio com a Bia linda no meu colo e disse assim, tua irmã tá chorando lá dentro. Eu falei, não tem problema não, faz 3 dias que ela tá chorando. Eu não queria que ela levasse a Bia de mim. E eu segurando na mão da Bia, bem pequenininha, não leva, mas eu preciso levar para o pediatra agora não, por favor, deixa ela mais um pouco. É a idade, 30 anos. Mas basicamente o que fez a diferença na tua pós-recuperação também da cirurgia foi a tua fé
que é uma fé muito grande, e a tua atividade física, que você sempre praticou, como você disse, você sempre gostou. Meninas, vamos fazer atividade física, meninas, vamos fazer atividade física. Precisamos trazer uma profissional da atividade física aqui, né, gente, para falar sobre esse detalhe da diferença da atividade física na nossa vida, né? Sim, a atividade física foi muito importante. Segundo o meu esposo conta, para fazer uma cirurgia nesse porte, eles fazem exame de tudo, nível de manganês, de fósforo, de tudo no organismo. E dependendo de como estão as taxas, eles não podem fazer de imediato a cirurgia. E no meu caso era primordial uma cirurgia rápida, uma intervenção rápida. E a recuperação depende muito do teu estado físico. E o médico falou para o meu esposo, esse é o momento certo para fazer, porque o condicionamento físico dela é quase que de uma atleta. Então, a probabilidade dela se recuperar, se nada der errado na cirurgia, é quase que 100%. Nossa, que Então, é isso. top. Então, Partiu a academia, né, mulheres? no início do ano, olha aí, ó, Segunda-feira. a quantidade de músculo, a musculatura é muito importante para a recuperação. Embora 9 dias na UTI eu perdi muita musculatura. Mas também recuperei bem rápido. Eu bati recorde da UTI, gente. O pessoal falou lá Como que assim? cirurgia de cabeça, eles disseram que demora não sei quantos dias para levantar, porque eu já não me lembro mais. Mas que eu levantei com 5 dias. Eu fiquei em pé, eles me colocaram em pé com 5 dias. Então foi um recorde, então. Foi um recorde da UTI de lá deles. E isso graças à tua vida de atleta, de sempre praticar atividade física. Olha, gente, partiu a academia. Que top, né? Tá mais calma. No início você falou que tá vendo como eu falei para você. Tá vendo como eu falei para você que ia ser relax, ia ser uma conversa leve, uma conversa descontraída. Porque é isso, gente. Eu quero levar leveza para a vida das pessoas, sabe? Como que você pode transformar os seus problemas, superação, de maneira leve, né? Existe uma solução, gente, existe, né, sempre uma saída, né? E uma coisa também que eu queria falar do meu processo de Isso, recuperação, pode falar. Foi além da importância da minha fé, de eu não focar, e não foi pensando, mas eu não foquei que eu não estava conseguindo fazer. Eu não consigo andar, eu não consigo ver, eu me alegrava com aquilo que eu estava conseguindo fazer. Eu acho que isso fez a diferença. Fez a diferença a minha família, que esteve do meu lado, que me apoiou, essa rede de apoio. Ninguém reclamando, a que estava ali do meu lado. Não faltou irmãos, né, para cuidar, para te dar apoio, porque assim, 18 irmãos, né? É bom, né, ter 18 irmãos nessa hora, né, gente, para dar apoio, para revezar, né? Porque 18 irmãos, gente, é praticamente quase um irmão por dia do mês, né? Tá ótimo, né? E além disso, nos dias que eu não estava com vontade, hoje eu não vou fazer esse esforço todo para me levantar da cama. Eu não via o chão direito, o chão eu via ele retorcido, sabe? Deformado. E aí você não tinha noção do que realmente estava deformado, do que não estava. Dentro de casa você sabe porque você conhece, né? Mas tinha um dia que eu não estava afim de levantar, de fazer aquele esforço todo para ficar em pé, para me equilibrar. Mas aí sempre vinha uma guarnição me visitar. Então isso me... Olha que legal, a tua guarnição, a tua equipe lá do teu Exatamente. trabalho. É isso que eu falei, as pessoas lá do quartel, gente, nunca deixou a Franci de lado. Nunca deixou assim, a Franci já está afastada, então ela não faz parte mais do quadro. Não, gente. Assim, além da rede de apoio que ela tinha familiar, ela tinha também a rede de apoio profissional, que eu sempre achei isso
Muito Isso. importante, assim. Eu vou parar de rasgar seda, que é minha irmã. Vamos continuar, né? Vou parar de rasgar seda, tá, gente? Vamos continuar. A guarnição sempre vinha. Sempre. Aí, assim, Meu Deus, eu preciso mesmo, parar de rasgar seda, mesmo, gente. mesmo quando eu não estava afim, então eu me via motivada, forçada. Não, vou ter que me levantar porque tem visita para mim. Então, eu me levantava, me arrumava, ia lá, muito feliz, recebia eles e tudo. E aí preparava, a menina preparava um lanche, a gente lanchava, e às vezes vinha uma guarnição de manhã, outra de tarde. E isso fez tanta diferença na minha recuperação, porque me fazia andar, me fazia me equilibrar, isso fazia eu conversar, Você falar, sair da sair da cama. minha cama, da minha zona de conforto e assim. Aí me perguntam, por que que você sente saudade? Tem problema? Então, como todo trabalho tem. Tem. Mas, querendo ou não, nós somos uma família, sabe? Somos uma família, tem São os problemas, tem as tretas, mas parceiros. quando mexe num enxame, se atiça. E eu sinto muita falta. E eu quero agradecer aqui de público, batalhão, todos os companheiros que vieram me visitar, que me tiraram da cama, que vieram mais de uma vez, que vieram lanchar comigo e tudo, e que fez muita O lanchar é diferença. muito importante, gente, essa questão. Ela é boa de boca. A minha linguagem de amor, não, não é comida não, mas a minha linguagem de amor é tempo. Se você quiser demonstrar para mim que me ama, me dê tempo, sabe? Esteja comigo presente. E eles puderam, e eu me senti muito amada, me sentia muito amada quando eles dispunham de tempo e vinham aqui ficar comigo, nem que seja um tempinho, um instantinho, e para falar, olha, a gente está aqui, tirava foto e comiam comigo, e foi muito fantástico. Então, já que é inspiração, sabe? Use isso para te inspirar. Se você souber que tem alguém acamado, adoentado, precisando de apoio, apoie, visite, mande uma mensagem, um alô, vá lá dar um abraço. Faz diferença, muita diferença. Que bom, É isso. que top. Gente, e aí, vocês estão entendendo por que que eu falei da minha escolha do meu primeiro podcast? Essa história é incrível, essa história de superação. Não acabou não, tá, gente? Eu só estou fazendo uma pausa para assim. Você que está aí assistindo o nosso podcast, você que está gostando do nosso podcast, espero sinceramente que vocês estejam gostando, porque ele tem sido feito com muito carinho para vocês, muito carinho. E eu estou muito feliz em poder levar essas histórias incríveis para vocês, tá? E vocês podem entrar lá no meu direct e sugerir, né, a próxima entrevistada, o próximo entrevistado, não necessariamente precisa ser mulher, mas que tenha uma história de superação, de inspiração, que possam levar essas histórias incríveis para a vida de outras, que possam tocar a vida de outras pessoas. Pode ir lá no nosso direct e sugerir, tá? Que a gente vai estudar carinhosamente cada sugestão de vocês, tá bom? E também a gente está pedindo parceria, né? Você que queira nos patrocinar, que queira ser nosso parceiro, vamos marcar para que a gente possa, né, ter uma conversa. A gente vai marcar uma consulta, para a gente divulgar a sua marca, seu negócio, enfim, estamos abertos a parceiros, tá bom, gente? Se estão gostando, vão lá no nosso canal, se inscrevam, vão lá no nosso direct. Nós aceitamos críticas, sugestões, nós estamos aqui para agradar e nós estamos aqui abertos a negociações, tá? Voltando, a nossa convidada especialíssima desse programa de hoje. E daí, depois de toda a tua pós-recuperação, toda a tua superação pós-cirúrgica, voltou ao teu trabalho.
Você ficou afastada. Durante esse período, você ficou afastada há quanto tempo? 2 anos do teu trabalho sem poder, que hoje você é aposentado. Sim. A legislação da PM ela é bem específica, né? Se você adoece, você tem A minha produtora, gente. Cadê a minha produtora? você tem um período para se recuperar, né? Então, você tem um período basicamente de 3 anos para você ficar bem, ou você é reformada. No máximo 3 No anos, máximo né? 3 anos. Aqui, ó. Então, No assim, máximo os 3 no anos. máximo 3 anos. Então, assim, 1 ano de atestado, eles te agregam. O termo é agregar. 2 anos agregada, eles te reformam, que é a aposentadoria. Então, foi o que aconteceu comigo. Você ficou quanto tempo? 3 anos ao todo. 3 anos. 1 ano de atestado, aí fiquei mais 2 anos agregada, e aí passei pelo processo de reforma. De reforma, no caso que você fala, É a aposentadoria. aposentadoria, exatamente. Sim. Uhum. Infelizmente, eu não fiquei com algumas sequelas, embora não seja física, graças a Deus, assim, aparente. Obrigada. Eu perdi um pouco da visão periférica do lado direito. Um pouco da visão periférica que você diz, o que exatamente significa isso? Então, como assim? Você não consegue ter essa visão lateral? A visão lateral. Você não consegue ver aqui? Você está olhando para cá e você não consegue ver aqui. Exatamente. Desse jeito, é isso? Se eu olhando para frente, eu não vejo Não consegue ver? Não vejo a lateral. Entendi. Mas, graças a Deus, meu pescoço não ficou duro. Se eu quero ver para o outro lado, Você eu viro e olha, olho. maravilhoso isso, gente. Então, assim, fiquei com cefaleia crônica. Infelizmente, Cefaleia crônica é dor de cabeça constantemente. E, infelizmente, eu não consegui tirar. Você sente dor de cabeça o tempo todo? Isso. Mas aí você toma remédio para não sentir. Para amenizar a dor. Mas você sente o tempo todo? O tempo todo. Dor? É. Você vive com dor? É. Desde quando você fez a cirurgia? Quando eu tomava os remédios, no primeiro ano eu tomei remédio muito forte. Quando eu tomava esses remédios bem fortes, eu não sentia dor, não sentia nada. Mas não pode ficar tomando eles muito forte, porque aí prejudica Mas outras ele tinha coisas. Reação, tipo... Tinha, eu ficava o tempo todo dopada. Dormindo. Isso, dormindo mesmo. Aí o médico tirou e aí eu comecei a sentir dores, ter tremores e alguns apagões, e o médico decidiu voltar com o anticonvulsivante. E eu ainda faço uso do anticonvulsivante porque eu estava tendo crise leve de convulsão. Então ele pediu para não tirar. E a gente ainda não sabe se vai ser para o resto da vida ou se a gente vai conseguir em algum momento fazer a retirada. É um dia de cada vez. E até agora você toma um anticonvulsivante. Até agora eu tomo anticonvulsivante. E ainda faço o acompanhamento, todos os acompanhamentos. Agora eu parei apenas agora eu só parei com o... Você faz acompanhamento com quem? Com o psiquiatra e com o neurologista. Fiquei com problema na memória recente, mas... Dori, gente, eu chamo ela carinhosamente de Dori. Sabe aquele Mas eu já melhorei bastante, muito. Sabe aquele desenho animado que o peixinho perde memória recente? Pois é, carinhosamente agora. Tá? Carinhosamente, né? Mas, carinhosamente, tá? Carinhosamente. Mas assim, eu melhorei muito porque eu faço exercício todos os dias para minha memória. Então você tem uma rotina. Sim, uma rotina. Todos os dias eu faço cerca de 4 a 5 exercícios para memória. Não é exercício complexo,
questão de jogo de cores, de caça-palavras, de números. Basicamente é para manter o teu cérebro vivo, né? Isso. Ele trabalhando para que ele possa estar sempre. É para plasticidade cerebral, na verdade. Como eu perdi essa parte, o lado esquerdo suprir o lado direito, que é a memória definitiva, tentar fazer o trabalho da memória recente. Eu acho que tem funcionado, eu acho. Tem funcionado sim. Então, assim, voltando lá na tua aposentadoria, você ficou, né, 1 ano, depois você foi para mais 2 anos, e aí você teve que entrar, não conseguiu. Não consegui, por causa que eu ainda, como tem esse prazo para você se restabelecer, e eu ainda estou em tratamento, a junta médica decidiu que eu não poderia voltar. Como eu queria muito voltar, eu ainda fui procurar outros Opiniões, exames, neurologistas outros neurologistas para ver se eles tinham opinião diferente do neurologista que me acompanhou desde o início, porque eu queria voltar. Mas, infelizmente, os outros também concordaram com eles que que a minha profissão, a minha profissão é estressante, que não valeria o risco, que era um teste que poderia valer a minha vida, né? E só agora no ano passado, já depois de 1 ano que eu estava reformada, é que eu passei do risco de ter o que eles chamam de recidiva, que é onde eu poderia ter a ocorrência de novo AVC. Então, por isso que eles tinham tanto receio de me devolver para o trabalho e eu ter um pico de estresse e poderia ter um outro AVC. Então, mas aí já tinha passado o prazo de reforma e como eu ainda estou em tratamento, e quando eu passei pela junta médica, e eles pegaram todos os exames, agora eu rio, né? Eles ficam conversando na tua frente e eles falaram, não, mas ela conversa bem. Um aqui me entrevistando e os outros 2 ali conversando. E eu aqui tentando ouvir. Conversando sobre você como se você não estivesse presente. E se você fosse... Como se eu só estivesse aqui conversando com ela, ou com um deles, e o outro eu não estivesse ouvindo. Entendi. Aí eles conversando ali no canto, mas ela conversa bem, ela tá bem e tudo, mas olha só a imagem da cabeça dessa mulher, pelo amor de Deus. E você meu Deus, e eu lá bem ouvindo. Aí eu olhei assim, ele falou, ei, ela tá bem aqui na sala. Mas esquecemos da presença dela. Então vamos pedir para ela sair. Pediram para eu sair, eu falei, não, moço, mas primeiro fala o que vocês vão fazer comigo. Eu vou voltar. Ele, não, você a gente queria vai decidir. Voltar até nesse eu queria. Eu confesso que eu tinha assim, medo, porque eu fiquei com alguns traumas. Eu tinha medo de chegar lá e morrer. Morrer aonde? No quartel. Ah, tá. E pelo que eu conheço assim pouco da polícia, porque assim, meu mundo ainda é um pouquinho polícia militar, né, gente? Ela é casada com policial militar. Sou. Maravilhoso. Não tinha um departamento, um local para você ser readaptada. Não tinha. Tipo assim, sem precisar se aposentar. Olha, eu consegui convencer o meu psiquiatra. Eu consegui convencer o meu psiquiatra a me liberar. E ele falou assim, olha, eu vou te dar um apto de 2 meses. Normalmente você pega um atestado com data de validade, mas apto com data de validade foi a primeira vez que eu vi. Ele falou assim, eu vou te dar um apto por 2 meses, mas eu vou colocar aqui mas você não é para você trabalhar nem fardada e nem com arma. Eu falei, pronto, vou trabalhar onde será? No quartel.
Eu falei, não, mas tá. Eu falei, agora é só convencer o neurologista, né? Porque do psiquiatra eu já tenho, nem que seja por 2 meses, mas Ela aí estava tentando convencer já, os profissionais. já quebra. Mas aí eu não consegui convencer o neurologista. Só você mesmo. Ai, Mas gente. assim, a junta médica queria decidir se eles iriam me aproveitar e onde iriam me aproveitar, né? Porque normalmente quando acontece de um policial ficar enfermo, doente, eles reaproveitam em algum setor, mas é eles que vão decidir. Se você vai trabalhar na central, se você vai trabalhar na manutenção do quartel, se você vai trabalhar no expediente. Só que no meu caso, eles nem me deram a opção. Às vezes tem situações que eles até perguntam: você quer voltar? Você acha que você consegue voltar a trabalhar? Você quer voltar a trabalhar? Para mim, eles não me deram opção. Quando eles estavam discutindo sobre o que eles viram na minha cabeça pelos exames de imagem, eles já pediram para eu sair da sala e daí eu não voltei mais. Eles não me perguntaram mais nada, só viram o que estava na, na, na na imagem e já daí decidiram. Nem me deram opção de nada. Já decidiram que eu, infelizmente, não poderia mais voltar a trabalhar. E daí você se aposentou. Exatamente. Para você foi difícil esse momento muito da muito aposentadoria, difícil. de você não poder mais trabalhar naquela profissão que você tanto ama, que você tanto quis entrar, que lá no começo você se apaixonou através do seu cunhado, Marcos, né? Foi muito difícil, porque desde a cirurgia, tudo que eu fazia, se eu ia sofrer na fisioterapia, eu ia porque eu queria muito me recuperar. Porque você queria voltar. Porque eu queria voltar. Os exercícios que o médico pedia para eu fazer para plasticidade cerebral, eu fazia porque eu falava, eu vou me recuperar, porque quando eu chegar lá na PM, eu preciso trabalhar com isso, com isso, com isso, então tenho que estar bem. E vai no psiquiatra. Eu não queria de jeito nenhum ir para o psiquiatra, né? Mas eu vou porque eu vou ficar bem, porque eu vou voltar a trabalhar. Mas por que você não quis ir para o psiquiatra? O que você tinha a ideia de ir para o psiquiatra? Olha, inicialmente porque a gente tem preconceito mesmo, né? Porque quem vai para o psiquiatra já está assim, no limiar da loucura. Então, não, gente, não é verdade. É um preconceito que a gente tem, o que não é verdadeiro, mas é claro. Aí, Vamos trazer um psiquiatra aqui, gente, para né, desmistificar isso. Esclarecer esse ponto. E depois que psiquiatra, normalmente ele te passa remédio. Eu sou aversa a remédio, eu detesto remédio. E eu falava, doutor, faz qualquer coisa, manda eu fazer qualquer coisa, mas não, eu não quero mais tomar remédio, não vou tomar remédio, por favor. E aí ele falou, não, você vai para o psiquiatra sim. Aí ele falou, vai no psiquiatra, que aí o psiquiatra vai te dar um remédio, aí vai fazer um boot no teu cérebro. Aí tu vai ver como você vai ficar bem. Isso foi neurologista, psiquiatra. Aí eu falei, então eu vou. Se vai dar um boot no meu cérebro, eu vou recomeçar bem, então eu vou, porque aí eu volto para trabalhar. Quando houve, não, você não vai mais voltar, é como se eu tivesse perdido a motivação. Motivação. E agora? Eu vou me esforçar para quê? Eu não vou mais voltar para trabalhar. Então, não vou mais fazer. E eu parei por um tempo. Eu não fui mais psiquiatra, não fui mais fazer fisioterapia, nem meus exercícios cerebrais eu fiquei um tempão sem fazer, porque eu não via mais motivo, eu não via mais razão para continuar fazendo, sabe? Eu fiquei muito mal mesmo. Eu perdi o norte. É como se eu tivesse perdido a minha identidade, quem eu era, sabe? Porque eu era serrate policial militar e agora eu não era mais nada. Foi assim que eu me senti. Na época que saiu a tua aposentadoria. Na época que eu fui reformada, que saiu minha aposentadoria.
E aí você se aposentou, agora você tem uma nova vida, né? Uma vida eu falo que é um recomeço, Um recomeço. recomeço. E como é que você está recomeçando? Todo recomeço é difícil, né? Você tem que trilhar, começar. E em oração eu pedia muito a Deus. Deus, o Senhor me tirou da profissão que eu tanto amava e o Senhor tem um propósito, um motivo. Eu quero que o Senhor me mostre o motivo. E eu orava muito com relação a isso, muito com relação a isso. E a única coisa que Deus me respondeu até hoje foi: dê um passo de cada vez, um dia após o outro. E é isso que eu tenho feito. O que me aparece para eu fazer, eu faço o meu melhor, faço com excelência, faço de coração. E eu uso o meu tempo para ajudar minha mãe, ajudo um, ajudo o outro, curto a minha família. Eu ficava com muito peso, é como se eu carregasse uma culpa por eu ter tido o privilégio de, de conseguir ser reformada, entende? Eu via pessoas na rua, por exemplo, via no sinal um aleijado, uma pessoa deficiente, tendo lá no sol, na chuva, trabalhando, pedindo. Eu falava, eu parecia que era injusto, sabe? Eu sentia como se fosse injusto e eu me sentia culpada por aquilo. E conversei até com um psiquiatra Porque acerca você disso. achava que outras pessoas também mereciam o que você Mereciam, estava vivendo. exato. E eu não conseguia curtir um bom momento. Então, já que eu estou reformada, então eu vou descansar, vou curtir minha família e vou viver um bom momento. Porque eu me sentia culpada, eu conversei com o psiquiatra, só que eu não conseguia ver isso como uma culpa, sabe? Eu só me sentia muito mal, eu olhava aquilo, me sentia muito mal. E o psiquiatra falou: isso é culpa, você não pode sentir culpa por algo que você plantou. A França sendo a França. Você trabalhou para isso, você conquistou o que você conquistou. Conquistas E agora você vai usufruir aquilo que você das suas plantou, conquistas. mas eu não vi assim, eu me sentia culpada. Ele falou: não, não é assim. Conversou comigo. Você trabalhou isso com a ajuda Isso, do profissional. exato. E agora eu consigo. Não, eu sou reformada e eu consigo usar o meu tempo em benefício da minha família e de alguém que precise do meu tempo. Que bom. E você não acha isso pouco, né? Essa questão de você estar usando o seu, porque assim, gente, eu não vou entrar em detalhes, mas ela tem vivido os momentos de ajudar pessoas que não vou entrar em detalhes, talvez porque acho que não vem ao caso, mas ela está vivendo o momento de ajudar outras pessoas, né? E você acha isso pouco? Eu acho que é o mínimo, né? Que eu tenho tempo, eu posso, então é o que eu posso devolver em gratidão. Gente, são essas histórias que eu quero trazer para vocês. Lembra no começo, quando eu falei que depois vocês iam entender o porquê que eu queria trazer ela para ser o nosso primeiro podcast? O quão história linda ela tinha para nos passar de superação, de conquista, de fé. E é isso que eu quero trazer no nosso podcast, o nosso decorrer, nosso podcast. França, a tua história é linda. A tua história é linda, a tua história é admirável, entendeu? Eu falo que eu te admiro não só como irmã, mas como pessoa. Eu acho você muito forte. Muito Obrigada. forte. Entendeu? Então você conseguiu superar situações
que talvez muitas pessoas estejam por aí com situações até menos que você. E às vezes estão se questionando: será que eu vou conseguir? Consegue, gente. Consegue. Tudo tem uma solução. Tudo passa, entendeu? A gente só precisa de uma rede de apoio. Você não está só, entendeu? Sempre tem alguém para nos ajudar. E eu quero muito te agradecer. Assim, foi o nosso primeiro podcast. Eu estou muito feliz. Eu quero muito te agradecer. Sabe? Eu acredito que a tua história possa inspirar muitas pessoas. Eu espero sinceramente que a história dela possa inspirar muita gente, muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, porque assim, o meu canal é mais voltado para as mulheres, né? E eu acredito sim que a tua história vai alcançar muitas vidas. Entendeu? E obrigada, obrigada. Assim, eu não tenho outra palavra a não ser gratidão por você ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui conosco hoje, tá? E no decorrer da semana, a gente vai divulgar a nossa próxima convidada, gente, que eu sei também que vai vir com história incrível de superação, de inspiração para todos vocês, tá bom? Beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? E até o próximo programa, gente. Obrigada por todos vocês terem nos assistido. Beijo no coração de todas.